sobrenatural. Pai, que ela seja instrumento, Pai, liberado do trono de Deus para ela nesta noite, Pai. Trazer a mensagem a cada coração, Senhor, que aqui está presente. Pai, que o Senhor possa, Senhor, usar de uma maneira diferente, ó Deus. Abençoa a tua filha com toda sorte de bênção. Em nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a palavra sair da boca dela desta noite, Senhor, há de levar as mentes de cada um cativa ao Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Pai, o Senhor visita também cada coração, para que nesta noite, Pai, eles recebam a tua palavra vindo do céu, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Eis-me aqui, irmãos. Estou na presença de Deus, diante de vocês. E eu sei que foi muito difícil eu estar aqui hoje, porque minha casa está cheia de visita, minha irmã operada. E o Senhor é em primeiro lugar. Amém? Só aqueles que servem a Ele que sabem que Deus é em primeiro lugar. Irmãos, não tem nada que faça nos distrair, nada que venha nos preencher, a não ser estar na presença de Deus. Amém? E é muito assim, gratificante, porque Deus nos escolheu, né? Um dia Ele olhou para você e diz: filho, filha, vem. E mostrou a verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo. Então, um dia nós aceitamos Jesus. Então, irmãos, por isso que nós estamos aqui. O Senhor me deu uma palavra, irmãos. De início, uma palavra assim meio pesada. Porque Jeremias era um profeta que foi chamado cedo, né? Tinha pouca idade quando o Senhor o chamou. Vamos abrir lá em Jeremias, 1 Jeremias. Jeremias 1. A partir do versículo 7. Porém, disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Então o Senhor perguntou: que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeiras, né? Ele disse: diste bem, né? Então, irmãos, essa vara aqui, uma palavra que o Senhor me deu quando eu converti e tive a chamada para missionária. Então a gente fica com medo. Jeremias, ele tinha apenas 20 anos quando ele foi chamado. Ele era de uma família de sacerdotes. E naquele tempo, era um tempo em que o povo estava muito rebelde, idolatrava muito. Eles eram levados por outras, né, estavam em outras nações, e ali, ao invés de eles apresentarem o nosso Deus vivo, não, ele pegava os deuses daquele povo e serviam.
E o Senhor ficou por 30 anos sem falar com aquele povo. Tinha profetas, mas eram profetas que profetizavam mentiras, que não era aquilo que o Senhor estava falando para aquele povo. Então o Senhor levantou Jeremias. Seu nome em hebraico é Ierneyahu, significa o Senhor estabelece, Jeová envia, ou Jeová exaltado. Então Jeremias nasceu nesta época, no reinado de Manassés, período caracterizado pela blasfêmia e pelo derramamento de sangue inocente. E Josias sucedeu a Manassés como rei de Judá. E através de Josias, irmãos, veio um avivamento, porque ele era temente a Deus, e Deus se agradou do que ele fez. Jesus, ele nos dirige, ele olha o que você está fazendo. Se você está fazendo a vontade dele, o que você faz está de acordo com a palavra dele, o Senhor agrada-te de ti. Né? E satisfaz o desejo do teu coração, mas é de acordo com a palavra, né? Porque muitas vezes o desejo do nosso coração não é coisa boa, então o Senhor não vai realizar. Então a gente tem que agradar do Senhor, né? E Ele agradará de nós. Então ali, na época de Josias, ele conclamou ao povo o arrependimento. Aí o avivamento chegou. Então o que primeiro? Para você aceitar a Jesus, você tem que arrepender. Depois do arrependimento, o que acontece? Você não vai pelo mesmo caminho que você estava indo. Do pecado, né? Às vezes da ignorância, da falta de temor, né, com Deus. Você fala coisas para os pais, para os amigos, né, para os parentes, palavras que não agradam. Então, tudo que você fazia, que não está de acordo com a palavra do Senhor, você não vai fazer mais. Então, o Senhor, Ele é um Deus reto. E naquela época, aquele povo estava um povo andando de maneira torta. Era como uma meretriz. Ela se prostituía com vários deuses. E Jeremias estava no meio daquele povo. Imagina um rapaz de 20 anos. Ele foi o único homem da Bíblia que o Senhor falou para ele não casar. Ele ficou somente para o quê? Para fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque ele tinha que dedicar somente a Deus. Porque aquele povo estava dedicando a outros deuses. E o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, fala a este povo obstinado, este povo que não está ouvindo, mas fala, não te calas. E assim o Senhor quer nós hoje, irmãos. Porque são dias maus, são dias que você está vendo, a vinda do Senhor está próxima. Muitas coisas acontecendo. Então nós não podemos calar. Nós temos que falar a verdade. Muitas igrejas estão dormindo, irmãos. Muitos irmãos estão dormindo. Por quê? Porque eles esqueceram qual que é a finalidade realmente de você estar ali indo a uma igreja, né? Quer ouvir a palavra do Senhor e fazer o que o Senhor nos ordena. Adorarás somente o Senhor, seu Deus, né? Em primeiro lugar. E em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim o Senhor nos quer. Mas a igreja está cheia do eu do homem, né? Está cheio do eu. Você vê igrejas com nome de pastores, irmãos, sendo que somente há um só pastor, que é Jesus. A igreja é somente um local onde a gente vai ali nos reunir e ouvir a palavra do Senhor. Mas o homem não.
ele se desviou, né, desse caminho que o Senhor nos quer. Então nós temos que o quê? Nesses dias, irmãos, ser como Jeremias. Vamos falar a verdade. Mesmo que seja o seu irmão, mesmo que ele é para crente mesmo, irmãos. Porque aquele povo era um povo de Deus. Não é para o descrente, não. O Senhor quer falar com um crente para o quê? Para ele tornar a ver a Deus como ele via. Porque nós temos que ser como criança, irmãos, perante o Senhor. A criança, ela não guarda mágoa. A criança vai lá, a mãe repreende, ou qualquer pessoa repreende, passa um pouquinho, ela está sorrindo para você. E assim o Senhor nos quer, como criança, né? A gente está ali, e o Senhor quer também nos proteger como criança. Ele quer nos proteger. Ele quer nos agradar. Porque a palavra do Senhor fala que Ele está com o ouvido inclinado para ouvir as nossas petições. Então, qual é a pessoa que está sempre ali, ó, atenta, né, a nos ouvir? Às vezes nem nosso próximo, nem às vezes nosso esposo, às vezes nem nós como pais, não estamos ouvindo, não estamos em prontidão a ouvir um pedido, né? Mas Deus não, Ele está sempre disposto, está sempre pronto para nos ouvir. Porque Ele sabe a necessidade de cada um. Mas o que Ele quer? Ele quer que você fala com a sua boca. Porque a criança, quando ela vem até você, ela fica olhando, você não vai dar aquilo, mesmo você sabendo o que ela quer. Primeiro você vai esperar ela pedir. Aí depois dela pedir, você vai dar. E assim é o Senhor conosco. Ele sabe o que você precisa. E Ele sabe onde está o nosso pecado. Ele sabe. Mas Ele quer o quê? Que nós reconheçamos o nosso pecado e venhamos o quê? A consertar-nos diante dEle. Assim era aquele povo. O Senhor queria que eles consertassem diante dEle. E Jeremias sofria. Por isso que ele era um profeta chorão. Porque ele sentia profunda tristeza pelos judeus. Porque ele sabia o que ia acontecer com aquele povo. Porque vinha lá do norte os seus inimigos. E iriam levar aquele povo cativo. E Jeremias era perseguido também. Por quê? Porque muitos reis, o que ele profetizava não era para agradar os ouvidos do rei. Porque o Senhor não tinha bênção, não tinha paz para aquela época. Então Jeremias sofreu. Porque a gente quer ouvir só coisas boas, irmãos. Quem é que não quer ouvir só coisa boa? Né? O Senhor vai te abençoar, você vai prosperar, né? Vai acontecer isso com você. O Senhor tem porta de trabalho, o Senhor tem isso, né? Então as pessoas só querem ouvir coisas boas. E naquela época Jeremias só profetizava coisas ruins. Por quê? Porque aquele povo estava distante de Deus. Não tinha como ele profetizar coisa boa. Então nós temos que ver a nossa vida. Como está a nossa vida? Por que será que a bênção ainda não chegou na minha vida? Porque o Senhor está me moldando? Como Ele falou para Jeremias, do oleiro, para ele descer, aleluia, lá na olaria, e ver o trabalho do oleiro, como era. Jeremias 18, 6. Se vocês quiserem acompanhar. A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ela estava fazendo
a sua obra sobre as rodas. Que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor tem esse poder. Ele é o nosso oleiro. Ele é que nos molda. Se tem algo errado, o Senhor vai lá, quebra, né? Esmiuça, faz o barro novamente, e daquele barro ele faz outro vaso. E aí ele está perguntando, né? Será que ele não pode fazer assim como fez aquele oleiro? Ele pode fazer, porque ele é o nosso Criador. A palavra do Senhor diz, caco entre os cacos, né? Que diz, porque nós somos feitos por Deus, nós somos cacos. Então o Senhor vem e nos molda e nos faz. Então que nós possamos ser feitos segundo a vontade do Senhor. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer habitar em você. E para que Ele venha habitar, fazer morada, você tem que estar limpo. Você tem que cada dia buscar. Mesmo que a gente não, mesmo que o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas o Senhor fala para nós buscarmos, crescer em crescimento e em estatura e em sabedoria, conhecimento. Então nós temos que buscar, e através de buscar é através da palavra dele. Se você não lê a palavra, você nunca vai ser lavado, porque a palavra nos lava. Ela nos prepara. Então, se você não lê a palavra, muitas vezes você vai estar continuamente naquele mesmo erro, porque você não foi lavado, você não foi feito assim como o Senhor quer fazer nesta igreja. O Senhor tem promessas maravilhosas para essa igreja, mas o Senhor quer moldá-la. Quer ela fazer ela forte. Porque o vento, irmãos, é forte que vai vir. Se você não estiver estruturado, se não estiver enraizado, você não vai suportar. Olha só esses dias como foi. Uns dias de chuva, muita chuva. Tinha lugares que ventou muito, né? Teve inundação. Então, assim, o Senhor era criador de todas as coisas. Estava sem chuva. Tem lugar que no Nordeste que começou a chover. Quer dizer, Deus, ele se torna, é como para o povo do mundo ele é como louco. Porque fala, não vai chover, esse ano vai ser assim, 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 né? Olha só como estava lá o reservatório da Cantareira, né? Aquela dificuldade. Mas o Senhor, Ele é o Deus que manda chuva. Ele é Deus que cuida de todas as coisas. Ele é dono do sol, Ele é dono da chuva, Ele é dono da sua casa. Então você tem que agradecer, porque Ele é dono de tudo. Nós somos apenas servos. Por mais que você está fazendo para Deus, você não faz mais do que uma obrigação, porque o servo tem que servir, né? E Jesus, Ele deu esse exemplo. Ele veio para servir. Ele veio para que nós pudéssemos fazer aquilo que Ele fez, andar como Ele andou. Ele foi o exemplo. E nós temos que ser esse exemplo nessa terra para aqueles que não são cristãos, irmãos.
Porque nós estamos muitas vezes envergonhando o nome de Jesus. Porque o evangelho, aqui, em cada esquina, quase tem uma igreja. Então, não é por falta de igreja. Na televisão está cheio, né? Vários canais que pregam a palavra do Senhor. Mas o Senhor quer aquele que realmente interessa por Ele, sem querer nada em troca. Porque o Senhor já deu. Ele já deu o seu Filho. E tudo que venha nos acrescentar é ganho. Né? A palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jeremias, ele sofreu muito com aquele povo. E no final, aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. Né? E ali eles ficaram 70 anos cativos. E aquele povo sofreu. Mas aquele povo sofreu sabendo que ia sofrer. Porque o Jesus, aleluia, que o Senhor usou Jeremias para falar para aquele povo. E o Senhor usa, irmãos, usa uma palavra, usa um profeta para falar conosco. Você não passa por uma prova sem Deus falar. Mesmo que a prova seja difícil. Por isso que a palavra do Senhor fala, se passares pelas águas, estarei contigo, como a palavra que a pastora leu. Porque o Senhor estava com aquele povo. E o Senhor falou para aquele povo, orai para o lugar que vos transporteis. Porque orando pela paz daquele lugar, vos tereis paz. Mesmo eles como escravos, ali, sofrendo, na Babilônia, o Senhor pedia para que orasse pela paz daquele lugar. Se no teu trabalho está naquele lugar de opressão, né? Aquele lugar horrível que às vezes você não gostaria de estar ali, mas o Senhor te colocou ali. Então você tem que orar pela paz daquele lugar. Às vezes o Senhor colocou justamente para isso, para que você venha fazer diferença naquele lugar. Amém? Então quero ver por último, ler aqui em 1 João 2. Que fala, quem ama, obedece. Então, se nós amamos o Senhor, se nós amamos Ele, nós temos que obedecer. E obedecer a Deus e obedecer a palavra. Porque esta é a palavra, é a vontade de Deus. Então, lá em 1 João 2, de 3 a 5. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Amém? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, esta é a palavra que eu tenho para vocês, irmãos. Vamos obedecer. Vamos ser obedientes à palavra do Senhor. Não vamos ser como aquele povo que estava, né, entristecendo o coração de Deus. Porque você acha que Deus, ele se alegra de fazer com que a gente passe por dificuldades, por tribulações? Ele não se alegra. Mas ele quer o quê? Ele quer nos salvar. Ele quer somente a nossa alma. A palavra, sim, é tão interessante, porque às vezes o homem fala assim, mas ele era um cristão, como é que ele morreu daquela forma? Né? Num acidente, às vezes esfaqueado, às vezes afogado. Mas o Senhor, ele não interessa por esse corpo aqui. O que interessa para ele é somente a nossa alma. E ele quer salvar a nossa alma. Amém?
que o Senhor venha fazer na sua vida, aleluia, que venha florescer como aquela vara de amendoeira floresceu. Foi a primeira flor, e dentre todas as outras árvores, foi a primeira, é a primeira que floresce. Que você venha florescer nessa noite, porque o Senhor quer ver você florida, irradiante, porque aquele que anda com o Senhor tem que ter luz. Nós temos que ser luz nas trevas, nós temos que ser sal onde não há sal. Nós temos que ter o tempero, não salgar, mas também não deixar de ter sal. O tempero, é os frutos do Espírito que o Senhor quer nas nossas vidas. Que nós venhamos estar prontos a cada dia, porque o Senhor fala que Ele renova a cada manhã. Que o Senhor venha nos renovar de todo o mal que estiver acontecendo na sua vida, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, que o Senhor venha abençoar, venha te levantar a cada manhã, venha estar trazendo a força, porque Ele fala que o Senhor é a nossa força. Ainda que você se levante fraco, desanimado, o Senhor diz, levanta-te, porque hoje esse é o dia que eu fiz, hoje é o dia que eu fiz, então levanta-te e vá, alegra-te, ó povo, alegra-te, porque eu escolhi vocês. Alegra-te na presença do Senhor, dar glórias a Ele, dar louvores a Ele, rende-te a Ele, ajoelha, humilha, porque hoje é tempo de humilhação, hoje é tempo de chorar na presença do Senhor, porque é através do choro, do quebrantamento, o Senhor vem sobre nós. Venha, Senhor, no teu céu, faça a tua vontade, Senhor. E para isso nós temos que humilhar, irmãos. Para isso nós temos que estar de joelho. Para isso nós temos que perdoar. Perdoar às vezes a nossa mãe, que às vezes ela é injusta. Mas o Senhor fala que a justiça para nós é como a imundície de trapo. Então o que é justiça para nós? O que é justo para Deus? Né? Mas o Senhor fala, o teu Redentor vive. O teu Redentor vive. E Ele é que reina na sua vida. E o Senhor vai reinar. O Senhor vai habitar. Porque o Senhor fez desolação em Babilônia. Não deixou nada, irmãos. Não ficou nada naquela cidade. Nada. Quando veio Jesus, não existia mais nada. Porque aquele povo sofreu a consequência de ter levado o povo de Israel como escravo e o povo judeu. Mesmo que às vezes o Senhor, Ele usa algo para nos corrigir, mas Ele também é fogo consumidor. Amém? Então que o Senhor venha abençoar os irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos nos render ao Senhor. Que a nossa alma esteja desejosa por Deus. Amém? Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, só o Senhor é o Deus. Ah, Senhor, onde está, Senhor, a Tua presença? Queremos a Tua presença em nossas vidas. Queremos a Tua presença, Senhor, em nossos lares, nos nossos familiares, aqueles que ainda não são salvos, ó Pai. Nós estamos pedindo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, abre os olhos, ó Pai, assim como um dia o Senhor abriu os meus olhos, assim como o Senhor um dia me tocou, Senhor, assim como um dia o Senhor me chamou. Chama, Senhor, aqueles que não são cristãos ainda, aquele que não conhece a Tua palavra, a Tua verdade.
aquele que não fala a mesma língua que nós falamos, ó Pai. Porque para o mundo, Senhor, a nossa língua é diferente. Eles não entendem, Senhor, o amor que nós sentimos por Ti, mas Tu és o nosso Deus e nós Te amamos, Te engrandecemos. Que o Senhor venha, Senhor, prover na vida de cada irmão aqui nesta noite. Eu profetizo a glória do Senhor. Eu profetizo, Senhor amado, Senhor, em nome de Jesus, o conserto. Senhor, que nós venhamos nos consertar diante de Ti. Aquilo que não Te agrada, Senhor, que o Senhor venha tirar das nossas vidas. Que nós venhamos ser novas criaturas realmente, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Maranata. Ó Maranata. Às vezes, Senhor Jesus, nós desejamos, Senhor, que o Senhor venha. Mas ainda tantas vidas ainda, Senhor, que não ouviu a Tua palavra. Que ainda não chegaram ao ponto, Senhor, de aceitar a Ti. Mas, Senhor Jesus, eu clamo por essas vidas. Senhor, eu clamo por esse tempo que estamos vivendo. Senhor, que a porta do Senhor, a porta de trabalho, não está fechada, Senhor, está aberta. Senhor, em nome de Jesus, que os celeiros venham estar cheios da Tua provisão, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que não têm casa, que o Senhor abençoa, Senhor. Abençoa, tem que pagar o aluguel, tantas contas a pagar, ó Pai. Mas Tu és o Deus da provisão. Tu vem prover na vida de cada um, ó Pai. Ainda que não é tempo de abundância, mas é tempo da provisão do Senhor, onde não faltará nada, Senhor. Porque Tu és o Deus que multiplica. Tu és o Deus do milagre. Venha fazer milagres, Senhor, na vida de cada um nesta noite. Não venha faltar nada, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Nos dirige, ó Pai, em verdes pastos. Pai, em nome de Jesus, ainda que está em sequidão, mas que nós venhamos ver, ó Pai, oh glórias, com os olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja?